Alguém já disse que precisamos prestar atenção no futuro porque é nele que vamos passar o resto de nossas vidas. Porém, às vezes, isso não passa de palavras para muitas pessoas que acabam ficando quase que totalmente amarradas ao presente. Ou então sonham sobre o futuro, mas não fazem nada a respeito. E assim os sonhos parecem, no melhor dos casos, uma ilusão e, no pior, impossíveis. Mas pensar dessa forma no futuro é um engano. Olá, meu nome é Joel Barker. E viemos aqui falar sobre por que as visões positivas do futuro são tão importantes, mesmo essenciais, para nações e organizações, corporações e comunidades, indivíduos jovens e velhos, sem deixar de fora qualquer um de nós que queira fazer uma diferença no mundo. A visão do futuro. Distribuído no Brasil por Ciamar, versão brasileira Windstar. Comecei meu estudo do futuro em 1973, no final da Guerra do Vietnã. A OPEP controlava os preços da energia, Watergate estava no início e a inflação disparava, fora de controle, no mundo inteiro. Para muita gente, dos capitães da indústria aos transeuntes na rua, os problemas do presente pareciam tão avassaladores que parecia infrutífero ficar pensando no futuro. Mesmo assim, em meio a toda essa turbulência e pessimismo, encontrei o trabalho de 3 pesquisadores que me provaram que ter a atitude exatamente oposta, uma atitude positiva, era muito melhor. Cada um desses estudiosos, a seu modo, me convenceu de que é essencial que pensemos a respeito, sonhemos com e, eventualmente, imaginemos nosso futuro. E especialmente nos tempos mais difíceis. De fato, eu acredito que ter uma visão positiva do futuro talvez seja o mais poderoso motivador que você e eu possuímos para a mudança. Agora vamos fazer uma viagem para ver como estas ideias se encaixam e como usar estas ideias para tornar as nossas organizações, as nossas famílias, as nossas vidas mais ricas e mais proveitosas. Começamos nossa viagem aqui, devido ao estudioso holandês Fred Polak, que escreveu o livro intitulado A Visão do Futuro. Polak estava extremamente interessado na relação entre as nações e suas imagens do futuro. Ele fez uma pergunta do tipo ovo da galinha. Será que a imagem positiva do futuro de uma nação é a consequência do sucesso da nação? Ou será que o sucesso de uma nação é a consequência de sua imagem positiva do seu futuro? E em busca da resposta a esta pergunta, ele estudou a literatura de muitas nações, antigas e modernas, para ver quão positivamente escreviam sobre seus futuros e até que ponto suas expectativas se concretizaram. O que ele encontrou se acha perfeitamente simbolizado aqui, em Atenas, no Parthenon. O Parthenon foi primeiro uma visão na mente do arquiteto. Da mesma forma, os gregos imaginaram o futuro de sua cultura. Como aconteceu tudo isso? Bom, os gregos começaram com os sonhos, mas então trocaram seus sonhos por algo muito mais forte, a visão. A visão é o resultado dos sonhos em ação. O que Polak descobriu em suas pesquisas foi que uma visão significativa antecede um sucesso significativo. Em um caso após outro, ele viu o mesmo padrão emergindo. Primeiro, uma visão impressionante do futuro era mostrada pelos líderes. Então, essa imagem era compartilhada com suas comunidades, as quais concordavam em apoiá-las. Então, juntos, trabalhando em sintonia, eles tornavam a visão uma realidade. Este foi o caso na Grécia, 2.500 anos atrás. E o mesmo aconteceu em Roma, e na Espanha, em Veneza, na Inglaterra, na França. Foi o mesmo padrão nos Estados Unidos da América, e ainda hoje podemos notar o poder da visão varrendo o mundo inteiro, da Europa Oriental à costa do Pacífico. O que me parece especialmente interessante na pesquisa de Polak é o fato de que muitas dessas nações, quando começaram sua escalada para a grandeza, não contavam com recursos adequados, nem a base populacional crítica, nem uma vantagem estratégica evidente. Na verdade, venceram contrariando as probabilidades.
O que elas tinham de fato era uma visão profunda de seus próprios futuros. E este é o ingrediente principal, não o único, mas o primeiro e mais importante. As nações com visão são capazes de muitas coisas. Nações sem visão estão em perigo. Eu era professor numa escola, e depois de ter lido Fred Pollack, percebi que o que ele dizia sobre as nações também se aplicava às crianças. As crianças são profundamente afetadas por suas visões do futuro. Na minha experiência, eu havia notado um padrão. Os melhores dos meus alunos sempre sabiam para onde estavam indo, o que iriam fazer com suas vidas. Quando li o trabalho acadêmico de Benjamin Singer, A Imagem do Papel Voltada para o Futuro, descobri que minhas observações eram muito bem sustentadas por diversas pesquisas. O trabalho compilado por Singer apontava que alunos de desempenho fraco quase não tinham ideia do seu futuro. Seu enfoque era limitado a curto prazo. E eles acreditavam que sua capacidade de moldar seus futuros estava nas mãos do destino. E, pessoalmente, eram impotentes. As pesquisas também destacaram que os alunos de sucesso tinham um senso pessoal de controle sobre seus futuros. E pensavam em horizontes de tempo dali 5 ou 10 anos. Um aspecto específico da pesquisa me deixou intrigado. Para identificar os alunos de sucesso, o QI e o nível da família não eram os principais indicadores do sucesso. Alguns dos alunos mais bem-sucedidos vinham de situações familiares e sociais muito difíceis e não haviam se saído bem nos testes de QI. Alguns dos alunos fracassados tinham os QIs altíssimos e provinham das melhores famílias. Logo, qual era o fator de diferenciação? A visão. O que todos os alunos de sucesso tinham era a visão profunda e positiva de seus futuros. Não posso imaginar um lugar melhor para dar vida às observações de Singer do que esta escola primária pública número 121, no Harlem, em Nova York. Aqui, em 1981, Eugene Lang veio fazer o discurso de formatura. Ele havia se formado na escola 121 em 1933 e havia se tornado um homem rico bem-sucedido que se fez sozinho. Ele se preocupava bastante com os problemas que essas crianças tinham e pretendia dar a elas um pouco de esperança. Mas quando ele se sentou neste palco e viu as faces daqueles formandos, suas famílias e seus amigos, percebeu que somente palavras teriam muito pouco significado. Então, naquele instante, ele mudou o discurso. E as mudanças que ele fez no seu discurso mudariam as vidas dessas crianças para sempre. Ele começou estabelecendo uma ligação pessoal com as crianças, contando a elas de como ele estivera em Washington, quando Martin Luther King proferiu seu famoso discurso Eu Tive um Sonho. Então ele disse aos formandos: todos precisam ter um sonho. O seu sonho é importante. Ele pode ser o seu futuro e a educação é a chave para esse futuro. Ele lhes falou sobre a sua jornada pelo ginásio, depois o colegial e então a faculdade. Mas quando ele disse faculdade, percebeu que o curso superior parecia inatingível para a maioria daquelas crianças. Então ele lhes disse: e não pensem nem por um instante que não podem ir para a faculdade porque podem. E então, com a família e os amigos escutando, ele prometeu àquelas crianças que ele pessoalmente daria a cada uma delas que se formasse no colegial uma bolsa de estudos para a faculdade. E lá estavam aquelas crianças, pensando que nunca poderiam cursar uma faculdade. E, de repente, esta promessa. O Sr. Lang se sentou sob os aplausos da plateia. Mas ele sabia que apenas dinheiro não faria tudo isso acontecer. Ele teria que providenciar um caminho até a promessa. Então, quase que imediatamente, além de doar o dinheiro, o Sr. Lang criou uma estrutura de apoio com os professores, os pais e a comunidade para trabalharem com esses alunos, para ter certeza de que eles pudessem realizar essa maravilhosa visão. Pelo passado desta escola, teria sido possível prever que dos alunos que se formassem no primário, somente 25% iriam concluir o curso colegial. E desses 25%,
quase nenhum chegaria à faculdade. Mas graças ao Sr. Lang e ao apoio que ele e a comunidade proporcionaram, 48 dos 52 alunos desta turma concluíram o curso colegial e desses 48, 40 foram cursar a faculdade. Aqui, na escola número 121, no coração do Harlem, vemos uma ilustração perfeita daquilo que Benjamin Singer escreveu. O poder da visão de uma criança com a ajuda da comunidade, superando a história e a economia, motivando aquelas crianças para realizações extraordinárias. Então, quando perguntamos a nossos filhos o que você vai ser quando crescer, estamos lhes ajudando a pensar em algo que é muito importante. Nunca trate suas respostas como banais, mesmo que eles mudem de ideia a cada semana. Escutamos para mostrar a nossos filhos que seus sonhos do futuro são importantes. E o nosso interesse nos sonhos deles aumenta a confiança e a capacidade deles de moldar o seu próprio futuro. Para as nações, para as crianças, percebemos o mesmo padrão, o mesmo poder, o poder da visão. Aqui é Auschwitz. Parece um lugar estranho para se vir falar sobre visão. Durante a Segunda Guerra Mundial, milhões de pessoas, a maioria judeus, mas poloneses, russos e ciganos também, foram levados à morte em campos como este. O motivo de termos vindo aqui é para analisar a importância da visão nas piores condições possíveis. Foi aqui que o terceiro pesquisador que me influenciou fez suas descobertas. Seu nome era Viktor Frankl. Era psiquiatra em Viena. Ele tinha muitos pacientes, levava uma vida boa e era judeu. Quando irrompeu a Segunda Guerra Mundial, foi cercado pelos nazistas junto com milhares de outros e trazido num trem de carga para este inferno na Terra. Quando chegou aqui, Frankl traçou 3 metas para si. 1. Sobreviver. 2. Usar suas habilidades médicas para ajudar. E 3. Tentar aprender alguma coisa. Imaginem isso, tentar aprender alguma coisa em meio ao Holocausto. Mas Frankl conseguiu atingir suas 3 metas. E depois da guerra, retornou a Viena e escreveu seu tão consagrado livro A Busca do Significado pelo Homem, no qual explicou o que havia aprendido. No seu livro, Frankl reconheceu que a maioria dos prisioneiros era executada pouco tempo depois de chegar. Mas Frankl concentrou seus estudos naqueles que, como ele mesmo, em vez disso, foram postos a trabalhar sob as piores condições imagináveis. Milhões morreram. Mas entre aqueles que sobreviveram, Viktor Frankl encontrou uma linha comum. Um traço essencial à sobrevivência. Todos aqueles que tinham conseguido sobreviver ainda tinham algo importante para fazer em seus futuros. Deixe-me repetir isso. Todos aqueles que tinham conseguido sobreviver ainda tinham algo importante para fazer em seus futuros. E aqui vemos o padrão novamente. O poder de uma visão do futuro para ajudar a vencer uma chance incrivelmente pequena. Deixe-me exemplificar com uma das histórias de Frankl. 2 homens pretendiam se suicidar. Era um acontecimento comum aqui no campo. Seus amigos literalmente salvaram suas vidas lembrando-lhes de seus futuros. Para um, o seu filho, que ele adorava e que o esperava num país seguro. Para o outro, era uma coisa, não uma pessoa. Esse homem era um cientista que havia escrito uma série de livros que ainda precisava ser terminada. Seu trabalho não poderia ser feito por ninguém mais. E quando foram lembrados de suas responsabilidades para com o futuro, eles aceitaram. E tiveram forças para aguentar e sobreviver. Funcionou para Frankl também. Ele escreveu: quase em pranto pela dor, eu continuava pensando nos inúmeros pequenos problemas de nossa vida miserável. O que haveria para comer à noite? Se vier um pedaço de salsicha como ração extra, devo trocá-la por um pedaço de pão? Devo trocar meu último cigarro, que foi o resto de um presente que eu recebi há 2 semanas, por um prato de sopa? Como posso arrumar um pedaço de arame para substituir o outro que amarrava um dos meus sapatos?
Quem poderia me ajudar a arranjar trabalho no campo, em lugar de ter de aguentar essa marcha diária terrivelmente longa? Fiquei aborrecido com a situação das coisas que me obrigava a pensar todo dia e toda hora somente nessas coisas banais. Eu forcei minha mente a mudar para outro assunto. De repente, eu me vi no palco de um auditório bem iluminado, quente e muito agradável. Diante de mim havia uma plateia atenta em cadeiras estofadas confortáveis. Eu estava dando uma palestra sobre a psicologia do campo de concentração. Com este método, eu consegui, de certo modo, passar por cima da situação, por cima do sofrimento daqueles dias. E ele os observava como se agora já tivessem passado. A mensagem de Frankl é clara. É essencial para você, para mim, ter alguma coisa importante ainda por fazer. Ter uma visão positiva do nosso futuro, porque é isso que dá significado à vida. Frankl escreveu: é uma peculiaridade humana só ser capaz de poder viver olhando para o futuro. E esta é a sua salvação, até mesmo nos momentos mais difíceis de sua existência. Viemos aqui para fazer uma metáfora. Sabem, em nossas vidas todos temos rios para cruzar. Na outra margem está o nosso futuro. Às vezes as águas são tranquilas e é fácil de atravessar, mas às vezes o rio é turbulento, cheio de imprevisibilidade. Muitas vezes, nesses períodos turbulentos, tentamos cruzar o rio simplesmente pulando na água e começando a nadar. Acabamos sendo arrastados pela correnteza, levados por água abaixo. Esperamos que o lugar em que chegarmos no outro lado valha a pena. Mas há um modo melhor de cruzar o rio, tendo uma visão do nosso futuro. Então, quando notamos a nossa visão nos saudando com sua força positiva, ela como que nos dará uma corda para atravessarmos o rio, para nos dar um ponto de apoio enquanto estamos atravessando. E o rio vai tentar nos arrastar, nos soltar da corda, tentar nos afastar do nosso destino. Não é fácil se segurar. Temos que puxar com nossos braços, pensar com nossas mentes, sentir com nossos corações. Ninguém mais pode fazer isso por nós. E embora não haja garantia de que chegaremos às nossas metas, esta corda, lançada pela força da nossa visão, nos oferece a melhor ligação para o futuro. E se a segurarmos firmemente em nossas mãos, então estaremos prontos para pular na água, apostando no amanhã. Há uma história que queria contar a vocês. Ela foi inspirada nas obras de Loren Eiseley. Eiseley era uma pessoa muito especial porque combinava o melhor de duas culturas. Ele era cientista e poeta. E dessas duas perspectivas, ele escreveu obras profundas e atraentes sobre o nosso mundo e o nosso papel nele. Era uma vez um homem muito sábio, bem parecido com o próprio Eiseley, e costumava ir à praia para escrever. Ele tinha o costume de caminhar pela praia antes de começar a trabalhar. Um dia, ele estava passeando pela areia. Ao olhar mais adiante, ele viu um vulto humano que parecia estar dançando. Ele sorriu ao pensar em alguém que dançasse o dia todo. Então apertou o passo para alcançá-lo. Quando chegou mais perto, viu que se tratava de um rapaz e que o rapaz não estava dançando, mas estava se abaixando, pegando algo na areia e cuidadosamente atirando ao oceano. Quando chegou mais perto, ele gritou: "Bom dia, o que você está fazendo?" O jovem parou, olhou para ele e respondeu: "Jogando estrelas do mar no oceano." Eu acho que devia ter perguntado por que está jogando estrelas do mar no oceano. O sol está a pino e a maré está baixando. Se eu não as jogar lá, elas vão morrer. Mas, meu caro, você não percebe que há milhas e milhas de praia e estrelas do mar em todas elas? É impossível você fazer alguma diferença.
O jovem escutou atentamente. Então, se curvou, pegou mais uma estrela do mar e a jogou no mar para lá da arrebentação. Fez diferença para essa aí. Sua resposta surpreendeu o homem. Ele ficou confuso. Não sabia o que responder. E assim ele virou as costas e voltou para casa para começar a escrever. O dia inteiro, enquanto escrevia, a imagem daquele rapaz ficou em sua mente. Ele tentou ignorá-la, mas a visão persistia. Finalmente, ao cair da noite, ele percebeu que ele, o cientista, ele, o poeta, havia deixado passar a natureza básica da atividade do jovem. Foi quando ele percebeu que o que o jovem fazia era uma opção por não apenas ser um observador no universo e vê-lo passar, pois ele optara por agir no universo e fazer alguma diferença. Ele ficou envergonhado e naquela noite foi se deitar preocupado. Ao raiar da manhã, acordou sabendo que devia fazer alguma coisa. Então se levantou, vestiu suas roupas, foi à praia e encontrou o jovem. E junto com ele passou toda a manhã jogando estrelas do mar no oceano. Percebe o que os atos daquele jovem representam? É uma coisa muito especial em cada um de nós. Todos nós fomos dotados da capacidade de fazer alguma diferença. E se pudermos, como aquele rapaz, nos conscientizar desse dom, conquistaremos, através da força de nossas visões, o poder de moldar o futuro. E este é o desafio de vocês, e também o meu desafio. Cada um precisa achar a sua estrela do mar. E se jogarmos nossas estrelas sabiamente e bem, não tenho dúvida de que o século XXI será um lugar maravilhoso. Lembrem-se, uma visão sem ação não passa de um sonho. A ação sem uma visão é só passatempo. Uma visão com ação pode mudar o mundo.